Este avistamento chocante ocorreu recentemente em março de 2024. Michelle Reis estava em um voo comercial sobre o aeroporto LaGuardia de Nova York em 25 de março. Ela estava casualmente gravando um vídeo do horizonte de Nova York, como a maioria dos viajantes faz enquanto seu avião se prepara para pousar, quando de repente, ela avistou algo muito incomum. Ela viu um objeto misterioso e assustador, parecido com um disco preto, passando zunindo por seu avião da direita para a esquerda. O objeto escuro estava viajando a aproximadamente 2,500 pés acima do nível do solo e estava relativamente perto do avião. O movimento foi muito rápido, mas se pausarmos a filmagem, você pode ver claramente que este UAP não era um drone nem qualquer aeronave tripulada que conhecemos. Agora vamos ver a filmagem em tempo real. Mesmo se considerarmos o fato de que o avião e o OVNI estão se movendo em direções opostas, ainda parecia que o OVNI estava se movendo em velocidades tremendas, como um jato de caça. Nenhum drone feito pelo homem ainda consegue atingir velocidade Mach enquanto voa. Após gravar a filmagem, Michelle Reis imediatamente enviou um e-mail para a Administração Federal de Aviação para informá-los sobre o que viu. Mas até mesmo a FAA ainda não tem a mínima ideia do que era o misterioso disco preto. E esta também não é a primeira vez que um OVNI foi visto voando perto de um aeroporto. Número 3. OVNI na Espanha desaparece em segundos. Este avistamento em particular recebeu muita atenção nas redes sociais, principalmente porque ocorreu perto da capital mundial das festas, Ibiza. Turistas estavam aproveitando o oceano calmo no topo de um penhasco à noite, na ilha de S. Vedra, perto de Ibiza. Surpreendentemente, uma meia-lua crescente também estava visível durante aquele horário do dia. E uma turista que estava tentando capturar aquela meia-lua crescente, notou algo muito incomum perto dela no céu. Ela notou um orbe branco brilhante, parado perto da lua. Ao avistá-lo, ela imediatamente o apontou para sua amiga e ambas correram para mais perto para ter uma visão melhor do objeto incomum. Mas depois que eles deram zoom no orbe para gravar algumas imagens nítidas, algo muito assustador aconteceu. O orbe surpreendentemente deu zoom para a direita com uma velocidade sem precedentes e nunca mais foi visto. A velocidade com que ele saiu do campo de visão da câmera foi totalmente sobrenatural. Um feito tão impossível não pode ser alcançado por nenhuma nave feita pelo homem que conhecemos. Mesmo o foguete mais poderoso já construído, o Starship da SpaceX, que tem uma velocidade máxima de 16,000 milhas por hora, acharia extremamente difícil atingir um momento tão rápido em apenas uma fração de segundo. Além disso, o fato de que o orbe brilhante estava parado durante todo esse tempo, mas se afastou no momento em que o turista tentou capturá-lo na câmera mostra que os alienígenas sabiam que estavam sendo monitorados. Mas quão avançada é a tecnologia deles para que eles possam sentir alguém tentando gravá-los de tão longe? Número 4. OVNI visto em Lancaster e Paudale, Califórnia. Este avistamento é o mais recente e ocorreu no dia 16 de agosto. Também recebeu muita atenção nas redes sociais, pois ocorreu na Califórnia. Esses avistamentos assustadores ocorreram entre as cidades de Paudale e Lancaster, ao norte de Los Angeles e perto de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. É por isso que muitas pessoas estão apontando que isso pode ser o exército dos Estados Unidos testando suas naves avançadas. Moradores de Lancaster e Paudale relataram ter visto até 6 OVNIs nos céus na sexta-feira à noite. Alguns até viram os OVNIs parando abruptamente no ar e indo em uma direção diferente. Inicialmente, eles pensaram que eram estrelas cadentes, mas de repente esses OVNIs começaram a se mover em zigue-zague, sugerindo que era uma nave sendo controlada por alguém. A princípio, o OVNI parece estar completamente parado, emanando luzes que lembram muito aquelas que vêm do topo de um carro de polícia. Então, surpreendentemente, o OVNI começou a descer, o que assustou a todos. Houve até relatos de que um desses OVNIs pousou mais longe na Califórnia em uma praia e as autoridades obviamente isolaram a área para uma investigação mais aprofundada. Mas surpreendentemente nada foi anunciado nas notícias sobre esses avistamentos de OVNIs. O governo dos Estados Unidos e a polícia estão tentando esconder algo do público em geral?
Esses OVNIs desceram por conta própria ou foram abatidos pelos militares dos Estados Unidos? Pau Dali também não é estranha à atividade de OVNIs, pois em 2022, os moradores desta cidade vivenciaram algo sobrenatural que os fez temer por suas próprias vidas. As pessoas avistaram mais de 100 supostas luzes no céu noturno, e algumas delas até se moveram, então definitivamente não eram estrelas. Mas o que exatamente eram? Eram OVNIs menores saindo de uma nave-mãe? E por que tantos OVNIs pairavam sobre Pau Dali naquela noite? Número 5. Esfera metálica vista no US Navy Airshove. Este avistamento incomum ocorreu em maio de 2024, apenas 2 meses após o incidente do disco preto no aeroporto de LaGuardia. Na manhã brilhante de 28 de maio, um show aéreo da Marinha estava a todo vapor em Long Island com espectadores mais do que ansiosos. Os Blue Angels, que são um esquadrão de demonstração de voo da Marinha dos Estados Unidos, também estavam se apresentando no show aéreo naquele dia. E como sempre, as pessoas estavam filmando as manobras malucas do jato de caça quando um dos espectadores notou algo realmente inexplicável. No vídeo gravado por esta testemunha em particular, podemos ver claramente o jato Super Hornet se movendo da direita para a esquerda. Mas se você diminuir a velocidade do vídeo, notará uma esfera metálica brilhante passando rapidamente pelo jato da Marinha dos Estados Unidos. O incidente ocorre tão rapidamente que, se não fosse pelo espectador vigilante, alguém pensaria que é apenas uma mosca passando na frente da câmera. Esferas metálicas desse tipo foram encontradas no passado não apenas por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, mas também por pilotos comerciais colombianos e até mesmo por militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, se esse OVNI só era visível ao diminuir a velocidade da filmagem, a que velocidade Mach ele estava viajando sem nenhum meio visível de propulsão conhecido pelo homem? E o que cria ainda mais curiosidade é que essas esferas metálicas são normalmente vistas perto de instalações militares. Então, esses alienígenas estão mantendo um olhar atento sobre nossa tecnologia militar? Eles estão fazendo isso para avaliar se somos uma ameaça para eles antes que façam algum tipo de contato conosco? Número 6. OVNI verde visto em Teherã. Este avistamento ocorreu em algum lugar em maio em Teherã, uma cidade no Irã. E muitos diriam que isso é apenas CGI, mas para ser realmente honesto, este avistamento ainda não foi desmascarado. Este parece ser o avistamento de OVNI mais próximo de todos os tempos, perdendo apenas para a esfera metálica que passou direto por um avião comercial na Colômbia em 2023. O que parece realmente louco é que este OVNI emanando luz verde brilhante pairou bem sobre a cidade, apenas algumas centenas de metros acima do nível do solo. Uma filmagem tão próxima e clara de um OVNI nunca foi capturada pela câmera. A proximidade da nave pode ser claramente avaliada pelo tamanho do OVNI visível, que parece tão grande quanto um avião comercial. E este mesmo OVNI verde foi visto por muitos outros na cidade, mas desta vez em uma altitude maior, movendo-se com a mesma velocidade descontraída. Por que esse OVNI específico estava pairando tão devagar em comparação a todos os outros OVNIs que simplesmente aceleram quando percebem que foram avistados, como o OVNI visto em Ibiza, Espanha? Ou era alguma aeronave militar altamente avançada que as forças armadas iranianas estavam apenas testando? Número 7. OVNI visto por casal no Canadá. Nas últimas décadas, o Canadá também se tornou um ponto importante para avistamentos de OVNIs. O mais recente ocorreu em 14 de maio na área de Fort Alexander. Um casal canadense se deparou com uma visão extraordinária quando notou 4 OVNIs brilhando tão intensamente quanto o sol sobre um rio próximo. Justin Stevenson e sua esposa estavam dirigindo por Fort Alexander por volta das 22 horas quando avistaram vários orbes misteriosos emitindo luzes amarelas, pairando sobre o rio Winnipeg. Justin imediatamente começou a registrar esse avistamento desconcertante que deixou ele e sua esposa totalmente pasmos. Para o olho normal, parece que há 4 sóis no horizonte. Um OVNI emitindo uma luz amarela alaranjada também foi visto uma vez sobre o Texas.
Esses OVNIs laranja são todos parte do mesmo batalhão que vigia o continente da América do Norte? Além disso, depois que sua esposa postou a filmagem no Facebook, muitos foram rápidos em apontar que poderia ser apenas uma anomalia estranha. Só saberemos com o tempo se isso foi apenas um incidente natural ou se foram realmente vários OVNIs. Número 8. OVNIs vistos em Nagpur, Índia. Este próximo avistamento vem da Índia. Em junho, as pessoas na cidade de Nagpur ficaram chocadas ao ver um fenômeno tão anormal ocorrer no céu noturno. Junho é principalmente a temporada de monções na Índia, então os céus estão fortemente nublados com nuvens espessas de chuva. Mas os OVNIs eram tão brilhantes que suas luzes penetravam nas nuvens escuras, tornando-os claramente visíveis para as pessoas abaixo. Nesta filmagem, podemos ver o que parecem ser vários OVNIs se movendo rapidamente de forma circular. Geralmente, os OVNIs são conhecidos por voarem rapidamente como o OVNI colombiano visto em 2023 ou simplesmente ficarem parados e desaparecerem, como no caso dos avistamentos no Texas e na Área 51. Mas esta pode ser a primeira vez que OVNIs foram vistos girando e girando em velocidades tão altas. Eles estavam tentando criar uma espécie de redemoinho para abrir algum tipo de portal? Número 9. OVNI visto por soldados ucranianos durante a guerra Rússia-Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin disse recentemente que usaria armas nucleares se a OTAN enviasse suas tropas para o solo para lutar contra a Rússia ao lado da Ucrânia. E foi depois dessa horrenda ameaça nuclear de Putin que um OVNI de aparência misteriosamente assustadora foi visto por soldados ucranianos. Esta é a segunda vez que um OVNI foi avistado em uma zona de guerra. Normalmente, os OVNIs são vistos acima de cidades e também sobre montanhas. Mas raramente os OVNIs foram avistados durante uma guerra ativa por soldados. A filmagem mostra soldados ucranianos do 46º Batalhão totalmente sem palavras e horrorizados após verem o OVNI bem na frente deles. Você não pode culpá-los por tal reação, pois por um minuto eles realmente pensaram que era uma nova aeronave russa que estava pronta para atacá-los com uma arma nuclear. Mas este OVNI tinha formato de disco e estava completamente parado, flutuando no ar durante toda a duração. Isso confundiu completamente os soldados ucranianos, que podem ser ouvidos xingando em russo por medo de não conseguirem compreender o que acabaram de testemunhar. A filmagem assustadora foi capturada por um drone quadricóptero com visão de calor usado pelas Forças Armadas ucranianas. Este misterioso objeto pairando tem uma semelhança impressionante com o Fantasma de Bagdá, um objeto fino e cilíndrico avistado sobre o Iraque em maio de 2022 pela câmera de calor infravermelho de um drone Reaper da Força Aérea dos Estados Unidos. E esta não foi a última vez que militares treinados se depararam com naves alienígenas. Número 10. Alienígenas de 10 pés vistos do lado de fora de um shopping em Miami. Por alguma razão estranha, muitos avistamentos de OVNIs e alienígenas sempre acontecem nos Estados Unidos da América. Alguns diriam que a terra de Hollywood é de onde toda essa ficção científica se origina. Muitos fora dos Estados Unidos acreditam que a maioria dos vídeos de OVNIs e alienígenas capturados em câmeras são apenas farsas feitas por pessoas para obter atenção viral. Mas o que aconteceu em Miami em 1º de janeiro chamou a atenção não apenas da população local, mas também da polícia da cidade, para ser mais preciso, de hordas deles. Tudo começou quando uma briga começou entre cerca de 50 adolescentes estranhos que estavam usando paus e fogos de artifício para lutar entre si. A polícia de Miami foi imediatamente chamada para controlar a situação. Em resposta, mais de 2 dúzias de carros de polícia invadiram a área para assumir o controle da situação. Mas as pessoas acreditam que os policiais estavam lá para cessar outra suposta ameaça maior. Há alegações de que uma criatura alienígena sombria de 8 a 10 pés foi vista do lado de fora do shopping e essa foi a verdadeira razão pela qual os policiais chegaram à cena do crime. Quando contatada mais tarde, a polícia de Miami confirmou em uma declaração oficial que não havia tal alienígena sombria. Ao contrário disso, uma testemunha ocular que estava passando o ano novo no shopping disse ter visto uma criatura alta e sombria perseguindo, depois desaparecendo e reaparecendo novamente.
I look back, it looked like a big ass shadow, but it was solid at the same time, like a few shadows, but they were solid at the same time. And it almost looked like they was coming our direction, like they was chasing us, but they was disappearing and reappearing closer. Tudo isso enquanto a polícia atirava na mesma criatura. E esta também não foi a última vez que uma criatura alienígena de 10 pés apareceu do nada. Número 11. OVNI metálico tipo peão visto no Brasil e nos Estados Unidos. Este avistamento chocante supostamente ocorreu em algum lugar do Brasil em julho. Um homem gravou um objeto anormalmente brilhante flutuando no céu em plena luz do dia. A princípio, ele pensou que fosse um balão de Mylar por causa do brilho prateado que emitia. Mas então, olhando para seu formato e movimento de propulsão para frente, ele sabia que não era um balão, mas na verdade um OVNI. Este OVNI lembrava muito o peão metálico que o ator Leonardo DiCaprio usou como totem no filme A Origem. Conforme o OVNI continua avançando, você pode ver uma ligeira mudança no formato, onde ele supostamente fica mais curto em altura. Esses OVNIs que mudam de forma já foram vistos por testemunhas oculares antes, mas esta é provavelmente a primeira vez que são capturados por uma câmera. Um OVNI metálico semelhante em forma de peão também foi visto na Colômbia pelo piloto de um avião comercial. O OVNI chegou tão perto da aeronave que definitivamente haveria uma colisão no ar, mas o piloto afastou seu avião bem a tempo. Surpreendentemente, no mesmo dia em que o OVNI foi visto no Brasil, a mesma nave também foi vista a quase 3.000 milhas de distância em Miami, Flórida. Mas desta vez, o OVNI apenas ficou parado no ar, como se estivesse esperando ordens da nave-mãe. Por que esse OVNI em forma de peão metálico é visto com tanta frequência na América do Sul e do Norte, só o tempo dirá. Número 12. OVNI deixando um rastro de luzes que desaparecem. No passado, vimos OVNIs com luzes que simplesmente desaparecem e depois reaparecem novamente. Isso acontece principalmente quando eles percebem, por meio de sua tecnologia avançada, que alguém os está observando à distância. Mas o que você verá a seguir é algo totalmente sobrenatural. Esse avistamento supostamente ocorreu nos Estados Unidos e foi capturado por uma câmera de campainha de visão noturna voltada para um celeiro. Podemos ver claramente algo luminoso se movendo da direita para a esquerda, mas como ele se move de um ponto a outro desafia totalmente todas as leis da física que conhecemos. Esta nave parece estar se teletransportando de um ponto a outro em uma fração de segundo. Até o cavalo no celeiro parece visivelmente perturbado, quase como se estivesse com medo de alguma coisa. Esta mesma nave foi capturada mais tarde por um homem de sua sacada, e desta vez o OVNI estava emitindo um brilho alaranjado. Surpreendentemente, a distância que o OVNI estava cobrindo desta vez por teletransporte era muito maior do que antes, mostrando que ele estava com algum tipo de pressa. Que tipo de tecnologia superior esses alienígenas possuem que lhes permite desaparecer e então reaparecer em uma posição totalmente diferente? E você consegue imaginar o quão avançado será o armamento deles em comparação ao nosso, considerando este teletransporte como superioridade tecnológica? Número 13. OVNIs vistos na Rússia e na China formando o símbolo do infinito. Esta visão alucinante foi registrada por um homem russo enquanto estava sentado em sua sacada. O que ele viu o deixou totalmente perplexo. A princípio, parece apenas vários orbes formando uma forma circular enquanto se movem em altas velocidades, mas olhando mais de perto, percebemos que é o símbolo do infinito que eles estão tentando formar. Centenas de luzes brilhantes podem ser vistas espiralando em uma estranha forma de 8, bem alto no céu. Orbes semelhantes em movimento rápido também foram vistos em Nagpur, Índia, em junho, mas desta vez, eles estavam formando um círculo. Esses orbes eram apenas drones tentando se comunicar por meio de símbolos com sua nave-mãe. E esses OVNIs semelhantes a orbes vistos em grandes números parecem ser um fenômeno asiático, pois também foram vistos na China. Desta vez, assemelhando-se à majestosa dança sincronizada realizada pelos estorninhos chamada murmuração. E desta vez não eram centenas,
mas milhares de orbes brilhantes enxameando a Lua em um movimento circular, como se estivessem aproveitando algum tipo de energia do nosso satélite natural. Por que tantos orbes são vistos formando símbolos matemáticos estranhos sobre o continente asiático? Número 14. OVNI colorido como uma cruz visto no alto do céu. Esta é a primeira vez que um OVNI tão estranho foi visto em qualquer lugar do mundo. A localização exata deste avistamento não pode ser confirmada, mas o que você verá certamente deixará seu queixo caído. O incidente ocorreu lugar tarde da noite quando um homem sentado na sacada de seu apartamento alto notou uma estranha luz iluminando o céu noturno. Ele começou a gravar e, ao aumentar o zoom, viu uma figura iluminada em forma de cruz muito assustadora pairando alto no céu. Parecia muito parada, mas também balançando da direita para a esquerda, o que a tornava muito flexível. E não apenas luz branca, este OVNI estava emitindo luzes de cores diferentes, muito parecidas com as luzes de decoração que vemos em uma árvore de Natal. Durante toda a duração da gravação, o OVNI nunca se moveu de sua posição. Geralmente estamos acostumados a ver discos voadores, OVNIs triangulares e até mesmo vários orbes brilhantes, mas um OVNI em forma de cruz emanando luzes coloridas no alto do céu simplesmente não faz sentido. Número 15. OVNI visto em Chennai, Índia. Muitos avistamentos de OVNIs ocorreram na Índia este ano. Mas um avistamento de OVNI dessa magnitude e com tanta clareza nunca foi registrado no país. Este avistamento ocorreu em Chennai em 19 de agosto. Um objeto misterioso foi capturado em vídeo pairando sobre a cidade de Chennai. O objeto parecia sólido, começando parado, mas então lentamente começou a se mover de leste para oeste. Várias testemunhas relataram o avistamento, com fotos tiradas de vários ângulos. Este OVNI estava emitindo luz verde brilhante, muito semelhante ao OVNI visto tão claramente em Teherã, Irã, que também estava emitindo luz verde brilhante. Se você comparar as duas filmagens lado a lado, você pensará que estamos falando do mesmo OVNI, mas de ângulos diferentes. O avistamento de Teherã ocorreu no mês de maio, apenas 3 meses antes deste avistamento. Então, este era o mesmo OVNI? Surpreendentemente, há uma usina nuclear situada em Chennai. Além disso, o Irã é notoriamente conhecido por ter um estoque de armas nucleares. Então, este OVNI estava apenas observando nossas capacidades nucleares terrestres. Número 16. OVNI com luzes desaparecendo visto sobre a Malásia e Filipinas. Este avistamento ocorreu em junho de 2024 no país pitoresco da Malásia. Avistamentos de OVNIs não são tão comuns no sudeste da Ásia, portanto, isso atraiu muita atenção dos entusiastas de OVNIs. Um homem viu algumas luzes estranhas pontilhando o céu noturno à distância. Ele começou a gravar e foi isso que viu. Novamente, assim como os OVNIs vistos em Nagpur, Índia, este OVNI estava escondido atrás de nuvens espessas de chuva. Mas as luzes que ele estava emitindo são tão brilhantes que perfuraram até mesmo as nuvens escuras e eram claramente visíveis do solo. Pode-se ver claramente que as luzes desaparecem e reaparecem na mesma posição em poucos segundos, como em um avião. Também parecia que essas luzes eram parte de um enorme OVNI pairando alto no céu. Este estranho avistamento de OVNI chegou até a mídia local, mas, novamente, eles não tinham ideia do que tinham testemunhado. Outro avistamento semelhante também foi registrado nas Filipinas. Qual era o propósito desta enorme nave-mãe alienígena pairando sobre o sudeste da Ásia continuará sendo um mistério. Número 17. Uso visto na costa do México. O que estamos prestes a mostrar a você não tem explicação possível. Já falamos sobre objetos submersos não identificados, usos, antes, quando a Marinha Soviética ficou cara a cara com usos subaquáticos hostis. Nesse confronto, antes que as coisas pudessem sair do controle, o submarino emergiu e os usos fugiram do local sem nenhum conflito.
Mas voltando ao recente avistamento da USO, isso ocorreu na costa do México em junho deste ano. Alguns pescadores estavam no fundo do mar e de repente notaram uma luz brilhante saindo debaixo do oceano. Inicialmente, parece que a luz está sendo projetada na superfície do oceano do céu acima, mas depois você percebe que está vindo de baixo. Este avistamento também chegou às notícias mexicanas que não tinham ideia. E assim como este avistamento, um casal de pescadores no fundo do mar, na costa de Porto Rico, notou uma luz azul brilhante saindo debaixo do oceano. Em ambos os casos, os pescadores mantiveram uma distância segura, pois não sabiam das intenções da USO. Gostaríamos de informar que em abril de 2013, uma aeronave da Alfândega e Proteção de Fronteiras capturou imagens convincentes de um OVNI sobre o aeroporto Rafael Hernandes. Depois de voar sobre a cidade, o OVNI moveu-se lentamente em direção ao oceano. O OVNI então foi para baixo d'água e desapareceu. Apenas para reaparecer como dois OVNIs separados e então desapareceu novamente no oceano. Este foi o mesmo USO que foi visto recentemente em Porto Rico emitindo luz azul brilhante? Número 18. OVNI laranja triangular visto em Nova York. Esta também não foi a primeira vez que 3 orbes em uma formação triangular foram vistos no céu noturno de Nova York. Em maio de 2021, um homem notou 3 orbes brilhantes ao longo do calçadão do Brooklyn, equidistantes entre si, em uma formação triangular. Eles se assemelhavam aos OVNIs em forma de triângulo vistos pela câmera da campainha no nascer do sol na Flórida em 2023. Avançando para julho de 2024, esses mesmos 3 orbes em uma formação triangular foram vistos sobre Nova York. Esses orbes também estavam emitindo um brilho alaranjado como o OVNI teletransportado visto antes. A pessoa que gravou a filmagem ficou tão pasma que começou a perguntar aos transeuntes se eles também podiam ver essa nave não natural no céu noturno. Ao contrário do OVNI triangular visto ao longo do calçadão do Brooklyn que estava parado, este OVNI continuou se movendo na direção para frente a uma velocidade decente. Durante toda a gravação, os 3 orbes permaneceram equidistantes um do outro. Então, era apenas um enorme OVNI triangular com 3 luzes brilhantes ou eram 3 orbes independentes se movendo de forma sincronizada e precisa? Com tantos avistamentos de OVNIs ocorrendo em apenas 10 meses, podemos chegar a apenas uma conclusão, que os alienígenas estão muito preparados para fazer o primeiro contato com a humanidade. Mas o que você acha que acontecerá quando uma espécie altamente avançada ficar cara a cara conosco? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo.